Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos e na aula de hoje nós vamos estudar situações problemas com números inteiros envolvendo as operações adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Então, na aula de hoje, a gente vai focar só na resolução de situações problemas, certo? Especificamente, na aula de hoje, nós vamos nos ater a problemas sobre temperatura, ou seja, envolvendo temperatura, certo? Então, eu preparei aqui 3 probleminhas para a gente fazer a revisão, já que foi um conteúdo estudado em sala de aula, certo? Então vamos lá para o problema de número 1, tá? E aí, de acordo com cada problema, a gente vai relembrando alguns pontos, como é que você faz para resolver, se existe mais de uma maneira de tu resolver esse problema e assim por diante, ok? Então vamos para a leitura da primeira questão, do primeiro problema. Um avião partiu de um aeroporto situado a 600 metros acima do nível do mar, com tempo bom e temperatura de 28 graus Celsius. Ao atingir a altitude máxima de 3.300 metros acima do nível do mar, o piloto avisou que a temperatura externa era de menos 40 graus Celsius. Da decolagem até o momento em que atingiu a altitude máxima, calcule quanto variou a temperatura externa. Então você tem alguns dados do problema. O que é que eu posso dar de conselho para você ao resolver um problema? Tente desenhar o problema. Entendeu? Se você não conseguiu ler, não conseguiu entender, tente esquematizar de alguma maneira que fique claro para tu resolver o problema. Então, primeiramente, vamos analisar quais foram os dados, tá? Então, a questão quer saber, você tem os dados, mas o que é que a questão quer saber? Ela quer saber, ó, de quanto variou a temperatura, ó, calcule quanto variou a temperatura. Então, a gente está querendo a variação de temperatura. Tem elemento aqui que a questão nos forneceu como dados que não vão importar para a gente, que é o caso aqui, ó, de 600 metros e 3.300 metros. Não vai ter nenhuma serventia no nosso cálculo, tá? O que vai importar vai ser a temperatura, 28 graus, e a temperatura externa, que passou a ser menos 40 graus Celsius. De 28 graus para menos 40 graus Celsius, o que é que houve, gente? Aumentou a temperatura ou diminuiu a temperatura? É notório que diminuiu a temperatura, ou seja, ficou mais frio, né? A ausência de calor ficou maior, beleza? Então, nós temos aqui, ó, a temperatura era 28 graus. E aí caiu para menos 40 graus Celsius. E aí quer saber, calcule quanto variou a temperatura externa, beleza? Então, existem duas maneiras bem simples para tu resolver esse problema. A primeira maneira, que eu recomendo sempre, é você utilizar reta numérica. Ou imagina um termômetro qualquer. Então, neste caso, ó, você pode imaginar aqui um termômetro. Você tem aqui o 0 graus Celsius, certo? Que fica bem no meio como origem dessa reta numérica. Acima do 0 graus Celsius você tem 28 graus Celsius, que foi o elemento que apareceu na questão. E nós temos a outra temperatura, que é menos 40 graus Celsius. Então, por ser negativo, ó, abaixo de 0. O 28, que é uma temperatura positiva, acima de 0. Aí a questão quer saber quanto foi que variou a temperatura. Você está utilizando aí uma reta numérica, tá? Ela é uma reta vertical, simulando como se fosse um termômetro, por assim dizer, certo? Então, nós temos aqui o 0 graus, a temperatura nula, né, que é 0 graus Celsius. Acima, nós temos a temperatura positiva e abaixo a temperatura negativa. Então, ele quer saber de quanto é que variou. O que é essa variação, gente? É a distância entre o 28 e o menos 40. Não era 28 graus Celsius? Não foi para menos 40 graus Celsius? Então, a variação é essa diferença, certo? E aí, como é que a gente pode calcular? Observando só a reta numérica, basta que você saiba a distância do 28 até o 0. E do 28 até o 0, nós temos quantas unidades de temperatura, gente? 28 graus. E do 0 até o menos 40? Lembra-te que distância é uma grandeza positiva, tá? É uma grandeza positiva. Então, do 0 até o menos 40, nós temos quantas unidades de temperatura? Do 0 até o menos 40, nós temos 40 graus. Ou seja, quanto é que variou de 28 até o menos 40? Basta somar, ó, 28 graus mais 40. 28 é a distância do 28 até o 0 e 40 é a distância do 0 até o menos 40. Então, se você somar, você vai encontrar 68 graus Celsius com uma variação de temperatura, certo? Essa é uma maneira de fazer. É bem prática, é bem simples, tá? Se você tem a noção do que é positivo, do que é negativo, do que é nulo, você consegue formar qualquer que seja a reta numérica de qualquer problema. Uma outra forma de tu resolver, gente, é utilizando a definição de variação de temperatura. O que é uma variação de temperatura? Quando a gente diz assim, ó, a temperatura variou. O que é a variação de temperatura? É a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Ou seja, ó, a temperatura máxima menos a mínima.
Isso é uma variação de temperatura. Tu pode resolver assim? Pode. Se tu tiver facilidade, é até mais rápido, né? Tu não precisa desenhar o problema. Então, nesse caso, ó, a variação de temperatura é a temperatura máxima. A maior temperatura que nós temos aí, gente, é 28 graus Celsius. O que é maior temperatura? É quando tá quente, gente. 28 graus Celsius, apesar de comparado com Teresina ser uma temperatura menos quente, mas é o quente em relação a menos 40. Ó. Menos 40 é abaixo de zero. Muito frio, entendeu? Então, a maior temperatura que nós temos, a máxima é 28. E a mínima é menos 40. Mas aí o que é variação? É uma temperatura menos a outra. O que muita gente acaba errando é justamente aqui nessa situação, ó. Vai ficar 28 menos a temperatura mínima. Só que a temperatura mínima também é negativa, é menos 40. Tá? E aí quando tu vai resolver aqui, tem muita gente que se confunde, tá? Esquece de colocar o negativo aqui do 40, que o 40 é uma temperatura negativa. E aí nós vimos em aulas passadas, gente, que para resolver uma expressão desse tipo é muito simples. Aqui neste caso eu vou ter que eliminar esse parêntese. E para eliminar esse parêntese aqui eu posso resolver de duas maneiras. Ou eu aplico o jogo de sinais, que é que vai ficar menos com menos que dá mais, ou então eu lembro daquela outra regra que diz o seguinte, que quando você tem um sinal de negativo antes do parêntese, ao retirar o parêntese, aquele número que está no interior do parêntese, ele vai ter o seu sinal invertido. Sempre que for um negativo antes do parêntese, ao retirar o parêntese, inverte-se o sinal do número que está interno a ele. Então, como aqui, ó, antes do 40 negativo eu tenho um sinal negativo fora, então ao retirar o parêntese, esse 40 vai mudar a sua qualificação, vai deixar de ser negativo e vai passar a ser positivo. E aí vai ficar 28 mais 40, que dá 68, ou seja, ó, os resultados aqui bateram porque são duas maneiras diferentes de tu chegar ao mesmo resultado, certo? Mas faz aquela, utiliza aquela que tu achar melhor, beleza? Então agora vamos para o problema de número 2. Um termômetro está marcando 3 graus Celsius. Responda às questões. Letra A. Quantos graus deve diminuir a temperatura para que o termômetro marque menos 2 graus Celsius? Letra A foi essa. Letra B. Se a temperatura diminuir 4 graus, a nova temperatura será positiva ou negativa? Letra C. Quanto marcará o termômetro se a temperatura diminuir 7 graus? Letra D. Quanto marcará o termômetro se a temperatura aumentar 10 graus? Então, gente, vamos iniciar aqui pela letra A, tá? Quantos graus deve diminuir a temperatura para que o termômetro marque menos 2 graus? Só que nesse termômetro, a temperatura está marcando quanto? 3 graus Celsius. Então, na letra A, vamos aqui escrever aqui a nossa retazinha numérica, que vai simular um termômetro. Então, nós temos 3 graus Celsius, é uma temperatura acima de zero, tá aqui, ó. E aí ele quer saber, ó, quantos graus deve diminuir a temperatura para que o termômetro marque menos 2 graus Celsius, que é uma temperatura abaixo de zero, então é negativa, ó, tá aqui abaixo do zero. Então, gente, do 3 até o menos 2, vai ter que diminuir quanto? Ou seja, de quanto vai ser essa variação de temperatura? E qual é a diferença dessa temperatura do 3 para o menos 2? Aí é simples, vai ser muito parecida com a questão anterior, não é? Do 3 até o zero, nós temos aqui quantas unidades de temperatura? 3 unidades de temperatura, né? Ou seja, 3 graus Celsius. Do 0 até o menos 2, nós temos mais quantas unidades de temperatura? Diminuiu quantas unidades? Diminuíram mais 2 unidades. Então, se tu somar, ó, do 3 até o 0, são 3 graus. Do 0 ao menos 2, são 2 graus. Se tu somar, para poder calcular a distância total, você vai perceber que é 5 graus Celsius. Ou seja, quantos graus deve diminuir a temperatura? 5 graus Celsius. Se tu tem 3 graus Celsius e diminuir 5 graus Celsius, tu vai alcançar essa temperatura que é menos 2 graus Celsius, certo? Então a letra B, gente. Se a temperatura diminuir 4... Ora, bem simples, é um problema. Aqui diminuiu quantos graus? 5. A letra B está dizendo o seguinte, ó, se a temperatura diminuir 4 graus Celsius, a nova temperatura será positiva ou negativa, gente? Se você ainda não conseguiu perceber, vamos lá ver aqui a situação, ó. Nós temos aqui 3 graus Celsius, né? Que a temperatura aqui, ó, é 3 graus Celsius. Nós temos aqui o 0, 3 é acima de 0 graus. E aqui nós temos o menos 1, ó. Do 3 até o 0, nós temos 3 unidades. Do 0 até o menos 1, nós temos 1 unidade de temperatura. 3 mais 1, você vai ter 4 graus. Ou seja, se tu diminuir 4 graus, qual é a temperatura que tu vai encontrar, gente? Menos 1 grau Celsius. Se menos 1 grau Celsius é uma temperatura positiva ou negativa? Negativa, né? Então, já fica como... já dá para resolver. Mas você pode fazer assim também, ó. Que é pegar a temperatura inicial, ó, 3 graus Celsius. Se a temperatura diminuir 4 graus, o que é diminuir, gente?
subtrair. A diminuição vem da subtração, ou seja, se tu tem 3 graus Celsius e a temperatura diminuir, ou seja, diminuir 4 graus, ou seja, menos 4 graus Celsius, resolvendo essa subtração aqui, o que é que tu vai encontrar? 3 é uma temperatura positiva. O 4 é uma temperatura negativa. Quando tu tem sinais distintos, diferentes, tu subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Então, o que é que tu vai subtrair aí? Tu vai pegar o maior módulo, que é o 4, menos o menor módulo, que é o 3. 4 menos 3 dá 1. E aí eu vou considerar o sinal do maior. Quem é o maior valor? Quem é o maior módulo? O maior valor absoluto é o 3 ou é o 4? É o 4. Qual é o sinal que antecede ele? Não é o negativo? Então, o resultado vai ser esse, ó, menos 1 grau Celsius. Você pode fazer utilizando a reta numérica, né, que simula o termômetro, ou tu pode fazer na forma de uma expressão numérica, que foi o que foi feito aqui, ó, utilizando a noção de diminuição, gente, que é uma subtração, tá? E aí você encontrou que a temperatura é menos 1. Se é menos 1, ela é positiva ou negativa? Negativa. Beleza? Letra C. Quanto marcará o termômetro se a temperatura diminuir 7 graus? Gente, já que você já utilizou, a gente já aplicou aqui 3 situações de temperatura com o problema anterior, a gente vai fazer de uma maneira mais prática agora, tá? Então a letra C vai ficar com... Era 3 graus Celsius e diminuindo 7 graus. Ou seja, gente, você tem 3 graus Celsius e diminui, ó, subtrai 7 graus, qual o resultado tu vai encontrar? Novamente, 3 graus Celsius é uma temperatura positiva. Os 7 graus Celsius é uma temperatura negativa, porque aqui é uma subtração, tá? E aí, neste caso, o que é que acontece agora? Você subtrai e conserva o sinal do maior. Você vai subtrair quem? 7 menos 3, porque você pega o maior módulo menos o menor módulo. 7 menos 3 dá 4. Esse 4 vai ser positivo ou negativo? Vai depender de quem, gente? Do número de maior módulo. Quem é o número de maior módulo? Não é o 7? Quem está acompanhando aqui o 7 não é o menos, ó, não é menos 7, então o resultado vai ser menos 4. Você conserva sempre o sinal do maior módulo, beleza? Então vai ficar 3 menos 7, menos 4 graus Celsius. Então o resultado da letra C é menos 4 graus Celsius. E na letra D diz o seguinte, ó. Quanto marcará o termômetro se a temperatura aumentar 10 graus? Gente, aumentar 10 graus é você somar 10 graus. Qual era a temperatura do termômetro? 3. Se aumentar 10 graus, tu está somando 10 graus. 3 mais 10, 13 graus Celsius. Viu como é simples? Se você tiver muita calma e se você for detalhista, você não erra o problema. Quando eu digo detalhista, é para ler o enunciado. Tem alunos que querem ler apenas uma vez e resolver. Claro que tem aqueles alunos que têm uma facilidade, tá, para resolver esse tipo de problema. Se você não tem, é porque você precisa praticar mais. Mas você tem que aprender a ler com calma. Não entendeu? Leia 1, 2, 3 vezes. Mas você tem que buscar. Se você for um aluno que espera tudo de bandeja, a vida vai ser mais complicada para você. Então tente buscar primeiro. Depois que você esgotar todas as possibilidades, aí você vai partir para uma outra situação. Você vai pedir você vai tentar ver questões que você já resolveu. Você vai buscar em algum livro, em algum caderno. Se você tiver acesso à internet, você vai buscar na internet. Você vai contactar o seu professor e assim por diante. Beleza? Então agora vamos para o último problema, que é o 3. Numa tarde de inverno, fazia 11 graus Celsius. Ao entardecer, a temperatura baixou 4 graus. À noite baixou 3 graus e de madrugada mais 5 graus. Porém, com o surgimento do sol pela manhã, a temperatura subiu 8 graus. Represente essa situação por meio de uma expressão numérica. Então aqui ele quer que represente na forma de uma expressão numérica. Então vamos entender o problema. Numa tarde de inverno fazia quantos graus? 11 graus Celsius. Ao entardecer, a temperatura baixou. Gente, o que é baixar? Baixar não é o mesmo que diminuir, não é um sinônimo de diminuição? E diminuir na matemática remete a quê? A subtração, a menos, né? Então baixou menos graus, então é menos 4. Aí à noite baixou 3 graus, ou seja, menos 3 graus. De madrugada baixou mais 5 graus, ou seja, menos 5. Porém, com o surgimento do sol pela manhã, a temperatura subiu. Subir é o mesmo que aumentar, ou seja, é algo positivo. Então, de maneira bem simples, eu vou poder representar desta maneira, ó. Eu coloquei aqui 3 cores aqui, na verdade, o preto da expressão. Aqui os negativos eu representei tudo de vermelho, mas não tem necessidade, só é para chamar sua atenção. E o positivo, quando aumentou, eu chamei de azul, né? Representei pela cor azul. Então nós temos aqui, ó, 11 menos 4 menos 3 menos 5 mais 8. Essa é a expressão numérica que representa a situação, ó. 11, numa tarde de inverno fazia 11 graus, a temperatura inicial. Ao entardecer, a temperatura baixou 4 graus, ou seja, ó, menos 4 graus. À noite baixou 3 graus, ou seja, menos 3 graus. De madrugada, mais 5 graus, ou seja, ó, menos 5 graus. Continua baixando, né?
E no surgimento do Sol pela manhã, a temperatura subiu 8 graus, ou seja, mais 8. Então tá aí representada a situação por meio de uma expressão numérica, beleza? E a letra B, gente? Represente com um número qual a variação total de temperatura. Lembra o que é variação? Você precisa ter a temperatura maior menos a temperatura menor, beleza? Ou então, basta tu calcular essas variações, essas pequenas variações. Ele, na verdade, ele quer o total. Então vamos fazer assim, ó. Vamos saber de quanto foi essas mini variações? Então no início da noite começou, ó, baixando 4 graus, depois baixou mais 3 graus, depois baixou mais 5 graus e depois aumentou 8 graus. Beleza? Como é que a gente resolve essa expressão numérica? Essa expressão numérica matemática? Lembra que quando você tem uma expressão numérica e você tem sinais, se você tem números de mesmos sinais, você soma e conserva o sinal da operação. Quando os sinais são diferentes, você subtrai e conserva o sinal do maior módulo, beleza? Só que eu posso observar aqui, ó, que tanto o 4 como o 3 como o 5, eles têm sinais iguais, são todos negativos. Então, por esse motivo, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos somar os módulos. Professor, o que é somar os módulos? É somar aqui o 4 mais 3 mais 5. Vamos fazer essa adição? 4 mais 3, 7. 7 mais 5, 12. Como os três números são negativos, então o resultado vai continuar sendo negativo. Professor, eu não entendi isso. Imagina aí, bonitão, que tu tá somando aqui, ó. Imagina que o negativo são bananas, certo? Então aqui tu tem 4 bananas, 3 bananas, 5 bananas. Se tu somar essas quantidades, tu vai encontrar 12 bananas, certo? Conseguiu entender dessa maneira? Eu espero que sim, tá? Foi uma maneira bem simples, tá? Bem do nosso cotidiano. Então imagina que o negativo são bananas. Se tu só tá somando banana, no final vai ter que ter banana, beleza? Então tu tem aqui o menos 12 graus Celsius. E aí esse menos 12 graus Celsius agora eu vou ter que juntar com quem? Com mais 8. Então vai ficar o menos 12 mais 8. Agora acontece o problema contrário. Esses dois números aqui, gente, eles não possuem o mesmo sinal. São sinais diferentes. E quando os sinais são diferentes, o que é que eu tenho que fazer? Subtrair e conservar o sinal do maior módulo. Eu vou subtrair quem, gente? Vou pegar o maior módulo, que é o 12, menos o menor módulo, que é o 8. 12 menos 8 dá 4. Esse 4 ele precisa ter um sinal. Ou ele é positivo ou ele é negativo. E aí, qual é o sinal que eu vou associar para o 12? Eu vou associar o sinal do maior módulo, que é o 12. Tá? Qual é o sinal que eu tenho que associar para o 4, que é o resultado? Eu vou associar o sinal do 12, que é o maior módulo. Então ele vai ser o quê? 4 negativo. Beleza? E aí o que é que leva em consideração? Ó, você tinha 11 graus Celsius, né? Numa tarde de inverno fazia 11 graus Celsius. À noite baixou e aumentou lá no início da manhã. Então ao todo a variação foi de quantos graus, gente? 4 graus, né? Ou seja, diminuiu 4 graus. Quando eu entendo que é menos 4 graus é porque diminuiu 4 graus. Então eu sei que minha variação é de 4 graus. Mas aí se eu não conseguir deduzir isso, eu vou observar o seguinte, ó. Se era 11 graus no dia anterior e ao amanhecer o dia diminuiu 4 graus, essa temperatura caiu para quantos graus? Foi para 7, né? Porque o que é que eu estou calculando aqui? O que foi que deu menos 4, gente? Foi todas essas variações aqui durante a noite e início da manhã, que deu menos 4. Ou seja, 11 graus, que foi a temperatura inicial, depois de rodar a noite todinha e amanhecer, resultou que diminuiu ao todo 4 graus Celsius. Então a temperatura que amanheceu não foi 11 graus, não foi a mesma temperatura que entardeceu, entendeu? A temperatura diminuiu 4 graus, e aí foi para 7 graus Celsius. Isso nos leva a que a temperatura variou quanto, gente? De 11 para 7, variou 4 graus, né? Que foi o que a gente já tinha calculado no início, beleza? E aí eu tenho que entender bem, trabalhar com a questão do negativo, tá? Que esse negativo que a gente encontrou aqui foi uma variação, ou seja, diminuiu 4 graus, então a variação foi de 4 graus, beleza? Na letra C, nós temos assim, ó. Se à tarde a temperatura subir mais 7 graus, quantos graus o termômetro vai marcar? E aí, gente? Tu tem 7 graus aqui, ó. Vamos imaginar que na tarde de ontem fazia 11 graus Celsius. Durante a noite, a temperatura baixou 3 vezes. No início da manhã, ela aumentou 8 vezes. Então, a temperatura resultante não foi 7 graus? E a questão quer saber o seguinte, ó. Se à tarde a temperatura subir mais 7 graus, ou seja, tu já tinha uns 7. Se subir mais 7, quantos graus o termômetro vai marcar? 7 mais 7, 14 graus Celsius. Beleza, gente? Então esses foram 3 problemas que eu separei para a gente relembrar o estudo sobre problemas envolvendo temperatura, certo? Espero que você tenha compreendido e até a próxima aula.